Quando você entender que esperar em Deus é a melhor coisa para a sua vida, você será mais do que abençoado. Esta é a mensagem de hoje, aqui no Nada Mais. E o primeiro tópico, também a base para a nossa pregação no dia de hoje, para a mensagem de Deus, está em Salmos 40, verso 1, escrito por Davi. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui o salmista estava declarando que em todo o tempo ele esperava ao Senhor, em todo o tempo ele clamava ao Senhor. Davi escreveu este salmo em um momento em que ele precisava muito das mãos do Senhor sobre sua vida. E ele esperou, e ele esperou, e ele esperou. Se você ler o versículo 2, fala que Deus tirou ele de um charque de lodo, ou seja, Deus tirou ele das mãos dos seus inimigos, tirou das mãos do pecado. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem permitido que Deus tire você da lama do pecado? Ou você, assim como qualquer ser humano, até como eu, sofre um pouco ali de ansiedade? Porque a ansiedade, ela me afasta, ela te afasta dos caminhos do Senhor. Mas você é ser humano, eu também sou ser humano. Nós estamos sujeitos, mesmo sendo filhos do Senhor, estamos sujeitos a enfrentar momentos de ansiedade, momentos onde o coração parece que vai sair pela boca. Só que eu te digo uma coisa: espera no Senhor, confia nele, entrega a ansiedade nas mãos do Pai. Amém? Preste atenção. Se você for pegar até o exemplo mesmo do próprio Cristo Jesus, se você for pegar o exemplo de Jesus no Getsemane, sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus lá no Getsemane, ele sofreu um pouco de ansiedade. Tanto é que esta ansiedade chegou a oprimir o seu coração, chegou a fazer com que vasos capilares, ou seja, pequenas microveias explodissem por debaixo da sua pele, do alto da sua cabeça à planta dos seus pés. E a Bíblia nos fala que Jesus ele suou gotas ou gotas de sangue. Você entendeu? Veja o que uma ansiedade ela é capaz de fazer na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. A ansiedade ela é perigosa. Estamos vivendo em uma época em que todos estão sujeitos à ansiedade. E um dos maiores criadores de ansiedade se chama comparação. É você que fica o tempo inteiro rolando o feed ali no Instagram, vendo a vida de pessoas e você pensa: Deus, por que elas têm e eu não? Mas você já parou para pensar que essas pessoas que você fica acompanhando na internet, elas não têm nada daquilo que elas mostram ali nos feeds? E além da comparação, tem uma outra coisa que faz com que a ansiedade se torne maior na vida de muitas pessoas. Pode ser na minha, pode ser na sua, na vida dos seus filhos, na vida de qualquer um ser humano na face da terra. E existe também a validação, que é um outro mal capaz de fazer com que as pessoas se tornem extremamente depressivas, tanto os filhos de Deus quanto as pessoas que não creem em Deus. Amados, pare de se comparar com outras pessoas e pare de querer se validar para que você seja destacado no meio onde você está. Simples, fique em silêncio, ore ao Senhor, fala: Deus, tá aqui a minha vida, tá aqui minhas coisas, tá aqui tudo. Se for para que eu ganhe um lugar de destaque, que seja para a tua glória e não para a minha. Agora ouça o que o profeta Isaías escreveu no livro de Isaías 40, verso 31. É uma passagem muito conhecida e serve para te avivar no dia de hoje. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Isaías está falando a seguinte coisa: espere em Deus que as suas forças são renovadas. Você corre, mas não se cansa. Você caminha, mas não fica fadigado. É isto que o profeta está dizendo. E por que o profeta Isaías nos fala isto? Toda vez que você descansa em Deus, mas continua fazendo aquilo que você tem que fazer, preste atenção, Deus ele vai renovar as suas forças. Ele vai fazer com que você esteja todos os dias sendo renovado. Mas quando você não descansa em Deus, quando você quer fazer tudo sozinho, o inverso também acontece. Você vai ficar cansado, cansada, vai ficar estressado demais, estressada demais. Você vai brigar com seu esposo, seus filhos, sua namorada, sua esposa. Vai brigar com todos à sua volta. E isto é bom? Não, não é bom. Quem briga com pessoas ao redor porque está no pique de estresse, afasta todas as oportunidades que Deus tem para sua vida naquele dia. Preste atenção, queridos e queridas. Todas as coisas que você for fazer a partir de hoje, consulte ao Senhor. Fala: Deus, eu preciso fazer isto, mas eu não sei como fazer. Senhor, eu sei fazer isso, mas as minhas forças foram embora. Senhor, eu não consigo fazer nada, nem orar mais eu consigo. Peça a Deus que Ele vai renovar as suas forças. Em uma mensagem anterior a esta, eu falei sobre Davi, Ziclag, que era a cidade onde ele estava, seus homens e o exército amalequita que invadiu aquela terra enquanto Davi não estava lá. Sabe qual que foi a primeira coisa que Davi fez depois que ele chorou? Ele pediu o éfode, que era a veste sacerdotal, e disse ao profeta na época: daqui eu vou vestir e nós vamos todo mundo clamar ao Senhor. Quando ele clamou a Deus, Deus falou com ele: vai atrás dos amalequitas, vença ele, resgate as suas esposas, as esposas dos seus soldados, e vocês vão ser mais que vencedores. A palavra no livro de Samuel fala que eles começaram aquela batalha. Por volta das 6 da tarde, a batalha varou até a tarde do outro dia. Somente 400 homens dos amalequitas escaparam. O restante do exército foi destruído, porque Deus prometeu a Davi que ele iria entregar o exército rival nas suas mãos. E Davi, além de tudo, abençoou um egípcio, um homem que havia sido abandonado pelo seu senhor, que era um amalequita, durante 3 dias. E eu acredito seriamente que este homem, após começar ali a jornada com os hebreus, ele foi abençoado e, claro, isso eu pensando, ele se tornou um dos homens de valor do exército de Davi. Então aprenda uma coisa a partir de hoje. Quando você deixa Deus trabalhar na sua vida, meu amado e minha amada, Ele prepara o escape, Ele prepara a cura, Ele prepara tudo. E o último tópico, e vamos orar daqui a pouco, está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 25 e 26, que diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Isaías está nos ensinando uma lição poderosa. Feche a sua boca para parar de reclamar. Abra a sua boca para glorificar o Senhor. Descansa nele, mas não é para você ficar o dia inteiro deitado, não. O descansar do Senhor é: você continua fazendo aquilo que você tem que fazer. Você continua buscando a face do Senhor. Você continua entregando a tua vida ao Senhor diariamente. E Ele vai fazer aquilo que Ele tem que fazer para te abençoar. É isto o descansar no Senhor. Todas as vezes que você ouvir descansa no Senhor, não é para você deixar de trabalhar, não é para você deixar de estudar, não é para você deixar de fazer nada. Simplesmente é continuar fazendo aquilo que você
sempre fez. Queridos e queridas, pegue do Antigo Testamento até o Novo. Deus nunca chamou um desocupado para fazer a obra. Davi, quando foi chamado, Davi estava cuidando das ovelhas no campo do seu pai. O próprio Salomão, quando foi chamado para ser sucessor de seu pai, Salomão estava em uma situação terrível, mas Salomão orou e Deus falou com ele. O próprio Saul, que era sogro de Davi, estava fazendo coisas para a sua família quando Deus disse para Samuel para ungir Saul. Samuel, meu querido e minha querida, com 8 anos de idade, serviu o Senhor na casa do profeta quando Deus o chamou. Pedro, Tiago, João Batista, todos foram chamados para fazer parte do ministério do Senhor e nenhum desses era desocupado. José, o pai terreno de Jesus, ele era carpinteiro quando Deus chamou ele para ser pai do Salvador. Você está entendendo? Nenhum deles estava à toa, nenhum deles estava ali, sem fazer nada. Deus, ele chama, ele capacita, ele instrui. E se esta mensagem hoje está falando com você, preste atenção que Deus está falando contigo. Espera em mim, descansa em mim, eu vou fazer tudo aquilo que você quer no seu coraçãozinho, mas espera em mim e confia em mim. Neste momento, peço a você que feche os seus olhos e vamos orar. Vamos clamar ao Senhor, vamos falar com Ele a seguinte coisa. Aquilo que está no nosso coração nós vamos colocar para fora em primeiro, gratidão ao Senhor por estarmos bem e depois, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor dos Exércitos, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, a nossa vida em Teu altar, em nome de Jesus Cristo. Nós entendemos que o Senhor é bom e que a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. A partir de hoje, Pai, o nosso caminhar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso trabalho, tudo pertence a Ti. Estamos esperando no Senhor, estamos vivenciando sinais, prodígios e maravilhas. Assim como foi falado nos 3 tópicos da mensagem de hoje, esperar no Senhor é a melhor coisa do que tentarmos fazer de acordo com a força do nosso braço. Querido Pai, abra, Senhor, as portas dos céus sobre nossas vidas. Derrama cura, libertação. Traga, Pai, uma porta de emprego para aqueles que precisam. Restaura, Senhor, casamentos. Restaura amizades. Restaura alianças que foram quebradas. Em o nome de Jesus Cristo. Sim, Pai, em o nome de Cristo Jesus. Muito obrigado, querido Deus, eterno, majestoso e glorioso Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você foi abençoado com esta palavra, peço a você que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilhe, deixa aí o seu like, porque muitas outras pessoas precisam ser alcançadas no dia de hoje. Não é pelo hype, não é pelas curtidas, não. É pela palavra do Senhor. Envie para 10 pessoas e Deus irá te abençoar a cada envio compartilhado, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.